Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra A Feira dos Casamentos, ditada pelo espírito J.W. Rochester, a médium Vera Krijanovskaya, como quiser. Já analisamos aqui uma obra do Rochester, que você pode conferir aqui no card aqui em cima. E eu, particularmente, fui bem desfavorável a essa obra. Mas a esta aqui tem vários elogios a serem feitos, principalmente porque ela difere daquela de outrora. Ela também vai narrar a história de uma mulher, mas dessa vez uma mulher realmente guerreira, forte, que supera as suas dificuldades. Esta obra tem a peculiaridade também de ser traduzida pelo Hermínio Miranda, e ele escreveu um prefácio para essa obra que é bastante interessante, no qual vamos nos ater a algumas questões. Ele vai dizer assim: Rochester é um mestre consumado na arte de contar histórias. Ele sabe armar situações, criar e movimentar personagens, reproduzir com incrível perícia diálogos de impressionante realismo e naturalidade. Sabe, enfim, fascinar, manipular e arrastar o leitor até o último suspiro da última personagem. Seu poder criador é tão convincente que a gente se deixa envolver pela história e acaba acreditando que as personagens que ali se movimentam são gente mesmo, como nós, e não criaturas imaginárias. Como você sabe, ele costuma, de fato, produzir narrativas inspiradas em episódios e pessoas reais. Mas não fosse ele que hoje se chama um craque, os atos seriam mofados e as personagens ruborizadas. Mesmo bordejando, às vezes, pela caricatura, Pfauenberg, por exemplo, ou Tabsoff, são dois personagens, ele jamais deixa sua gente despenhar-se pelo abismo da farsa inverossímil. Embora eles se conservem um tanto caricatos, são sempre gente, pois, infelizmente, a gente caricata na vida. E realmente essa é uma característica do espírito Rochester, do verdadeiro. Ele realmente sabe construir uma boa história. Praticamente nesse livro é muito baseada em diálogos, então são cenas bastante vivas. Realmente dá interesse de continuar a leitura. E ele traz, sim, realmente ensinamentos espíritas nesta obra. A Tâmara aqui realmente vai ser uma personagem que vai se transformar e vai seguir princípios morais bastante rígidos, embora ainda seja bastante orgulhosa. Os personagens realmente retratam vícios ou virtudes, inclusive na escolha do próprio nome. Ao passo que Rochester também mostra uma sociedade bastante dissoluta e interesseira. Embora muitas vezes o jeito de narrar do Rochester, para que me parece, me dá a impressão que às vezes ele é um bom fofoqueiro. Pelo seguinte, ele sabe muito bem descrever as situações dissolutas, as paixões, os vícios. Ele é bom nisso, mas para outras coisas assim ele acaba se perdendo na narrativa. Muitas vezes talvez fatos mais interessantes, mais de uma moral, acabam não tendo um desenvolvimento tão bom. E isso também muitas vezes com respeito às personagens. Por exemplo, um dos personagens que o próprio Hermínio Miranda citou, o Pfauenberg, que é um falso médium, ele vai ter um desenvolvimento inicial na obra e depois vai ser uma personagem que vai ser abandonada. Vai aparecer só lá no final para ter o seu desfecho, de uma forma assim, até apressada. Então esse é um ponto negativo dessa obra. Mas no geral, sim, ela é muito boa. E o Hermínio Miranda continua ainda. Rochester consegue narrar a sua história utilizando quase que exclusivamente o diálogo, com um mínimo de descrição. Ele não precisa explicar suas personagens, nem o que dizem e fazem. Cada cena tem seu lugar e finalidade. Nenhuma frase ou palavra é desperdiçada ou fica perdida no texto. O autor espiritual vai ao requinte dos detalhes na escolha dos nomes das suas figuras. Pfauenberg, apavonear-se pela sociedade, ambicioso e fantasiado de falso, médium, para melhor abrir certas portas, tem um nome certo. Algo assim como a montanha empavonada, de Pfauenberg. O príncipe Ugarini, um dos vilões, nos quais Rochester é, por assim dizer, um especialista, também traz o nome apropriado à sua condição moral, arsênio, que é um veneno. De bela e inocente aparência, com o pozinho que lhe inspirou o nome, é um sujeito venenoso e envenenado. Tâmara, a heroína do livro, é um ser de excepcionais virtudes, ainda que bastante orgulhosa e um tantinho preconceituosa, que parece realmente sozinha e altaneira no deserto de decadência. No deserto de decência, como uma tamareira a produzir frutos raros, de sabor indefinível e um pouco ácido,
ao paladar daquela gente. Seu marido, espírito de igual têmpera, e de não menos excelentes virtudes, chama-se Magnus, isto é, grande, magno, grandioso. Sem demonstrar que está pregando moral, Rochester dá o seu recado e obriga o seu agente a pregá-la com o que diz, com o que faz e diz. Por isso tudo, as canseiras da tradução acabam amplamente recompensadas. Hermínio Miranda. E aqui note-se, Hermínio Miranda diz realmente uma coisa bastante importante. A história aqui narrada por Rochester é baseada em fatos reais, como é de costume desse autor. Mas não significa uma transcrição literal, neste caso, ipsis literis, literalmente, detalhe por detalhe, do que ocorreu. O que acontece? Provavelmente Rochester se baseia em personagens reais, mas transcreve as situações para uma história, para um romance. Então talvez acabe também criando um pouco de ficção, a fim de montar, não no sentido de mistificar, de ser charlatão, de enganar, mas no sentido de criar uma narrativa condizente e interessante, usando recursos narrativos autênticos. E como é que é a história dessa obra? Bom, ela começa num pensionato, daqueles pensionatos assim, de antigamente, onde no sentido de um internato, onde as moças eram levadas para estudar até uns 14 anos, 13, e depois voltavam para casa. Então começa na despedida de 4 amigas, a Tâmara, personagem principal, a Catarina, a Nadina, e mais uma que eu acabou faltando aqui, acabei esquecendo quem era, e que estão assim na expectativa pelo futuro, principalmente por um casamento. E cada uma delas tem um dote. Bom, a Tâmara tem uma situação diferente. Ela vai ir para a casa do pai, que agora está com uma nova esposa, a mãe dela é falecida, mas depois ela tem que ir para Estocolmo, ficar com os tios dela durante 4 anos. E ela vai ficar, de certa forma, isolada da grande sociedade. O que as outras amigas delas acham o fim da picada. Ao passo que ela está até bastante conformada, porque ela gosta muito dos tios. Bom, depois disso, então, ela vai realmente para a Rússia, fica um pouco na casa do pai dela, apresentada para a sociedade, e aí que ela conhece, vamos dizer assim, o vilão da obra, embora não seja bem assim, um vilão característico, o antagonista, o príncipe Arsênio Ugarini, pelo qual Tâmara se apaixona. E no início da obra, a Tâmara é uma menina bastante ingênua. Ela acredita, sim, que vai encontrar o príncipe encantado, que vai ser feliz, que vai dar tudo certo, que tudo é muito bonito, borboletinhas e flores, por aí vai. E realmente é possível notar a ingenuidade dela. Mas depois disso, as primeiras reuniões, ela não tem não anda muito, não acontece nada de muito significativo, e ela realmente vai para a Suécia, na cidade de Estocolmo, ficar com a sua tia, a tia Eveline, que é uma mulher de princípios morais bastante rígidos, e um dos pontos interessantes, ela é espírita. Então ela acolhe a Tâmara, lhe dá os ensinamentos espíritas, inclusive faz com que ela participe de reuniões mediúnicas, onde ela consegue até mesmo se comunicar com a própria mãe desencarnada. E também ensina um ofício à Tâmara. A Tâmara tinha um grande dom, uma grande habilidade para pintura, e durante a sua estadia em Estocolmo, ela acaba desenvolvendo essa arte da pintura. Bom, depois disso passa o tempo, e aí que vem um dos pontos que a Eveline vai advertir a Tâmara, e a gente pode notar a ingenuidade dela. Então a tia Eveline disse, olha, tu vai para uma sociedade bastante dissoluta, vai ter a gente interesseira, a gente vai interessar somente no teu dinheiro, que vai fingir o amor, que vai fingir carinho, vai fingir tudo. Tem que estar prevenida, tem que vigiar e orar. Ela diz assim, ó, porque é inevitável no meio que você passará a viver. Para não ser tentada, é preciso viver longe dos homens e elevar-se muito acima de suas fraquezas. Embora que a gente note uma certa distorção, que realmente esse viver isolado não é bem assim, como a gente sabe. E claro, aqui a tia Evelina, de certa forma, ela vive isolada, mas no sentido não que ela é uma eremita, mas sim que ela evita, vamos dizer assim, encontros sociais desfavoráveis. E a Tamara responde, mas, tia Eveline, sob a proteção de meu pai, não estou garantido contra a maldade humana? Nossa fortuna me assegura um futuro independente, e quando me casar, prosseguiu ela corando,
Tratarei de criar no meu lar o entendimento e a afeição que reinam entre você e o tio Ivar. Repito-lhe, minha querida, que espero para você um futuro feliz. A prudência, contudo, me leva a lembrar-lhe que não podemos contar com nada, sobretudo com a vida humana. Somos todos pó e ninguém conhece um momento em que se apagará aqui para regressar ao mundo do qual nos separa um fiel espécie. Os seres amados que nos cercam são como um empréstimo feito pelo destino, que nos poderão ser retomados no momento em que menos esperamos, e nenhum amor poderá retê-los. Quanto à fortuna, é uma vantagem ainda mais efêmera, e é conosco mesmo e não com ela que devemos contar na vida. Então podemos ver os conselhos que a tia Evelyn dá e a ingenuidade da Tâmara. Pois bem, então ela volta depois, esse conselho da tia Evelyn, num primeiro momento, entra por esse ouvido e sai pelo outro. Ela acredita realmente que vai estar protegida pelo pai, pela posição social, pela fortuna, etc. Bom, o que acontece? Embora ainda apaixonada pelo príncipe Ugarini, ela, quando regressa, descobre, em pouco tempo, ao regressar, ela descobre em pouco tempo que o príncipe Ugarini não está nem aí para ela, então o coração dela fica cortado. Tá? Tem uma baronesa muito que vai ajudar ela nesse ponto a abrir os seus olhos, e a baronesa também é adepta do espiritismo. E aí então surge um pretendente para a Tâmara, o Tarusov, que foi um jovem que inclusive tinha lutado numa guerra. Não era um heróizinho lá, mas era um pretendente. E até o arranjo matrimonial se arruma. Até que chega em dado momento, em está sendo dada uma festa na casa da Tâmara, chega uma personalidade, um banqueiro, e avisa ao pai da Tâmara que houve um golpe no banco e ele perdeu tudo. Sim, perdeu toda a fortuna. Aí nesse momento o pai tem uma espécie de um AVC, um derrame, passa mal. Todos os convidados da festa dão no pé, não fica ninguém, inclusive o noivo da Tâmara. E a madrasta da Tâmara, que vivia uma vida bastante dissoluta, uma pessoa assim desregrada, só gastando nas festas, etc., aquela coisa que a gente imagina, comete suicídio. E aí então começa a via crucis na Tâmara. Porque ela vai ter que cuidar do velório da sua madrasta, orar por ela, cuidar do pai para não receber uma notícia tão forte e administrar a dívida. Ela vai receber a ajuda do seu padrinho, que é um almirante, e da baronesa, sua amiga, Vera Petrovna. As únicas duas pessoas que realmente vão ajudá-la. E é esse evento que começa a mudar a personalidade da Tâmara. Ela vai deixar de ser ingênua e vai passar a ter uma postura bastante firme. O noivo dela desmancha o noivado, porque agora não ia ter mais dote. E ela então percebe como realmente a sociedade é. Então depois disso é organizado um leilão para vender as coisas, cobrir as dívidas. Elas têm que se mudar para uma casa menor, vender aquela residência, dispensar empregados, por aí vai. E obviamente, depois disso ela tinha que manter a casa, porque além de seu pai que está doente, a madrasta tinha deixado 2 filhos, seus meus irmãos, para cuidar. Então o que ela faz? Aproveita agora sim os ensinamentos lá de Estocolmo. Tanto os ensinamentos espíritas, quanto o ofício que ela aprendeu. E aí que vem, para mim, o capítulo mais belo desta obra. A Operária do Pincel. Onde nós vamos ver Tâmara trabalhando arduamente para sustentar a sua família. E ela tem que pintar os retratos de uma sociedade realmente dissoluta. Então ela vai topar com gente que vai lá falar as coisas mais horríveis, detestáveis, desagradáveis. Vai sofrer assédio sexual de vários clientes, porque ela é muito jovem, muito bela. Inclusive vai ter que pintar o quadro do príncipe Arsênio Ugarini, que noivou com a sua amiga de internato, lá quando começa a obra, a Catarina. E a partir disso que ela vai manter uma posição muito firme perante essas personagens, de uma postura correta, contra a venda dos casamentos, contra a negociata entre as pessoas que se juntam apenas por posição social, por festividades e por fortuna ou dotes. Por isso que o título da obra é muito justo, A Feira dos Casamentos.
porque realmente aqui vamos ver uma verdadeira feira aberta ao público, casando as pessoas apenas por interesses secundários. E onde todos vão passar a fingir que tem um belo casamento, enquanto vivem infelizes sob o mesmo teto, e ocorrem traições de toda a espécie. E depois disso vai acontecer então um revés na obra, que a Tâmara vai herdar uma fortuna de um ex-pretendente de sua mãe, e aí toda aquela sociedade que a tinha menosprezado, os amigos que a tinha abandonado, o noivo que a tinha rejeitado, vão se voltar os olhos a recebê-lo de braços abertos, agora que ela tinha uma enorme fortuna. E aí que vem a parte que ela mostra um certo preconceito e também muito orgulho, que ela vai, com um certo prazer, espezinhar essa sociedade. Vai dizer verdade e colocações muito boas, mas no sentido ainda muito orgulhoso. Mas vai se manter firme na sua posição, abraçando as ideias espíritas. Então, realmente fica aqui uma recomendação muito boa para lermos A Feira dos Casamentos, do Espírito Rochester, e aqui pela teoria que tínhamos expressado no outro vídeo, o verdadeiro Rochester, que é uma obra que vai sim nos interessar muito e vai tratar muito sobre esse tema, o casamento. Porque muito das coisas que Rochester expõe nesta obra ainda acontecem nos nossos dias. Ainda acontecem casamentos apenas pelo interesse, apenas pelo dinheiro, pela posição social e também pela beleza dos corpos. Sem nos importarmos com a personalidade, com seus vícios e as suas virtudes, com as suas imperfeições e com as suas qualidades. Uma obra que realmente faz nos refletir sobre como temos nos relacionado afetivamente com as pessoas. E você, já tinha lido esta obra? Conhece outras obras de Rochester que acha interessante? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever para receber notificação, para ativar o sininho de todos os novos vídeos. E nos vemos na próxima quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!